Yuri Pita, vou chamar daqui Rodrigo Monteiro, porque ele acaba de chegar no centro do Rio de Janeiro e traz informações sobre o desabamento desse casarão no centro do Rio, que deixou uma pessoa morta até agora. Bom, você já está no local. Parece, eu estou vendo uma gota pingando, parece que está chovendo aí no local. Qual é a situação de momento? Qual é o cenário que você vê? Boa tarde para você, Rodrigo Monteiro. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no 360. Chove aqui no centro do Rio de Janeiro. Estou exatamente no ponto onde esse casarão caiu, que fica nas esquinas das ruas, né? Visconde da Gávea com a Senador Pompeu, na região central do Rio de Janeiro. Só para o pessoal se localizar melhor, ficar um pouco atrás do Palácio do Itamaraty, atrás do Palácio Duque de Caxias, próximo da Central do Brasil, o Terminal Américo Fontinelli. O pessoal conhece essa região central aqui do Rio, vai entender mais ou menos o que eu estou falando. O casarão caiu esse aqui atrás. Eu vou virar a câmera para o pessoal conseguir ver melhor o que está acontecendo e como que está o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse exato momento, porque o corpo já foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, né? O corpo do homem que morreu, infelizmente, conversando até alguns minutos atrás com algumas pessoas aqui das lojas. Eles me disseram que parece que o corpo está dentro de uma loja. A Polícia Civil já está também aqui no local, a gente só não conseguiu confirmar se a perícia já chegou, mas parece que está a caminho, né? A investigação vai ficar com a delegacia daqui, da Presidente Vargas. Vou virar para o pessoal ver como é que está aqui a situação para a gente poder localizar melhor. Vocês vão acompanhando comigo, olha, ver como é que está bem grande a movimentação. Ali é o ponto exato onde o casarão caiu. A gente vê muita fiação, muitos escombros na rua. Essa aqui é a Senador Pompeu, como eu disse, esquina com a Visconde da Gávea. Eu consigo ver pelo menos dois veículos atingidos lá no fundo, olha, da imagem. O pessoal consegue perceber os postes também, né? Muita fiação, um veículo branco e um outro vermelho mais atrás. Aqui do lado tem uma loja, né, de bebidas, parece que é um depósito, a gente consegue ver agora com mais calma. Aqui tem o caminhão do Corpo de Bombeiros, um guindaste, né? Uma escada Magiros, pelo que eu estou vendo aqui, uma escada Magiros. E a movimentação bem grande também dos nossos colegas da imprensa acompanhando esse trabalho bem de perto. O Corpo de Bombeiros foi acionado por pouco mais depois de 1h da tarde. Esse casarão fica no centro da cidade. Aqui, olha, a rua também está bastante movimentada. A área já foi totalmente isolada, né, para o trabalho dos militares, que ainda continuam por aqui. Agora há pouco eu estava olhando também o Major Contreiras está aqui também, acompanhando bem de perto, ele que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro. Equipes da Prefeitura também acompanham e a gente percebe que ainda há muito trabalho pela frente, pelo fato, né, de ter muitos escombros. O casarão, ó, os militares estão lá em cima, olha, como vocês podem observar. Aqui, ó, vou tentar virar a câmera para vocês olharem eles lá em cima, fazendo esse trabalho com a escada Magiros. E parece, né, que tem um risco de desabamento, mesmo essa estrutura do jeito que está. Eu falo parece porque a gente não pode confirmar, mas eles estão fazendo ainda um trabalho lá em cima. A gente precisa pontuar o seguinte: ontem choveu muito aqui no Rio de Janeiro, né? O pessoal acompanhou inclusive na CNN, a gente falando da forte chuva, do temporal que caiu em vários pontos da cidade, alagou muitos bairros. E aí a gente não sabe até que ponto também essa chuva pode ter prejudicado esse casarão que a princípio, né, estava vazio. Embaixo parece que funcionava uma loja de doces, mas eu acho que ela estava vazia. E aí, infelizmente, uma morte registrada. Ali embaixo a gente vê também, olha, uma barraquinha de doce, uma morte de um homem que estava dentro de um veículo aqui no centro. Estou por aqui acompanhando, qualquer coisa é só me chamar, mas as informações no momento é essa. O Corpo de Bombeiro continua trabalhando. A perícia, a gente não vê nenhuma movimentação da Polícia Civil, dos peritos, pelo menos por enquanto. Parece que a área ainda precisa ser liberada, né, pelo Corpo de Bombeiros. Sigo por aqui acompanhando, qualquer coisa é só chamar. Volto com vocês. Rodrigo Monteiro está lá em loco, nesse local onde caiu esse casarão, lá no centro do Rio de Janeiro. Fica com a gente, Rodrigo, porque eu daqui do estúdio vou mostrar para vocês aqui no nosso telão, para localizar, olhando aqui por cima, fica mais fácil da gente entender alguns dos pontos que o Rodrigo Monteiro nos falou. Por exemplo, aqui o Museu do Itamaraty, a Praça Duque de Caxias e a Estação Central do Brasil. Essa avenida aqui embaixo, aqui do meu lado, é a Avenida Presidente Vargas. E a gente vai chegar, vai dar um zoom aqui, como se a gente estivesse descendo ali no local do desabamento, que é este imóvel aqui. Se eu acertei, deixa eu ver se eu acertei, exatamente isso. A gente vai chegar para olhar daqui, do chão aqui pelo Street View, que é exatamente o ponto
que a gente está falando. Esta aqui é a Senador Pompeu e a Rua Visconde da Gávea. Aqui é o local que o Rodrigo Monteiro estava mostrando que estavam todos aqueles escombros. E aqui é possível ver, a gente já tinha mostrado essa imagem aqui, desse casarão, imagem do ano passado, de maio do ano passado. Esta parte lateral aqui é que acabou indo abaixo aqui e, infelizmente, provocando a morte desta pessoa. Mas essas imagens que o Google Street View vai captando ao longo dos anos, a gente vendo pelo site também do Google, é possível ver que já em 2014 esse casarão já estava num estado bastante deteriorado e, inclusive, curiosamente, aqui numa dessas imagens, havia uma faixa explicando que a prefeitura incentivava a recuperação de patrimônio histórico e tombado. Só que, como a gente vê, passaram-se mais de 10 anos e nada foi feito. Essas são imagens de 2024. Eu vou voltar aqui, sair, jogar de novo aqui na nossa imagem aérea e tirar aqui o mapa para a gente se localizar e entender como é bem na região central, como o Rodrigo Monteiro falou, aqui o Museu do Itamaraty, que é a central do Brasil, e assim dando zoom, abrindo um pouco mais, para quem não é do Rio de Janeiro, se localizar algumas das áreas mais turísticas do Rio de Janeiro aqui numa distância razoavelmente próxima. Museu do Amanhã, Praça Mauá, toda aquela região que passou por revitalização ali do centro do Rio de Janeiro. E esse acidente acontecendo numa área antiga do centro da cidade do Rio de Janeiro, mas bastante movimentada. Deixa eu ver se o Rodrigo Monteiro segue com a gente ainda plugado, Rodrigo, para você nos trazer ali, né, Débora? A gente vendo as imagens que o Rodrigo está captando neste momento ao vivo. E essa, eu acho que você trouxe uma informação bastante importante, Rodrigo, que a gente aqui, eu e a Débora não tínhamos, né? Dessa quantidade de chuva forte de ontem que pode ter provocado aí um peso na estrutura dessa edificação que não resistiu. Pode ser que o telhado tenha pressionado, né? Tenha ficado mais pesado a cobertura ali com o acúmulo de água e aí acabou indo tudo abaixo, Rodrigo. Pois é, Yuri, exatamente, né? Ontem choveu bastante aqui no Rio de Janeiro. Pode ser que tenha, sim, contribuído para esse desabamento, até como vocês disseram, né? O casarão já estava passando aí por um processo, já tinha uma necessidade, né, muito grande de recuperação. A gente não sabe até que ponto já tinha iniciado ou não essa reestruturação dele. Mas pelo que a gente recebeu até agora há pouco, a prefeitura parece que tinha notificado também, né, o dono do imóvel sobre essa necessidade, então certamente essa chuva pode ter agravado um pouco mais a situação com o acúmulo, né, de água, fazendo com que o peso ficasse muito grande também em cima da estrutura, do telhado. A gente não sabe até que ponto estava aberto lá em cima ou não, né? A gente está chegando aqui agora, vocês podem ver, olha, isso estava tudo aberto lá em cima. O fato é que essa região aqui do Rio de Janeiro, ela é uma região com vários casarões como esses, né? É uma área do Rio Antigo, não só aqui, mas também lá do outro lado, perto do Souza Aguiar, como a gente viu que até caiu, né? Foi no Carnaval, se não me falha a memória, um outro casarão ali também perto da Praça da Apoteose, ali para frente. Enfim, são vários imóveis nessa situação que precisam de fato, né, de uma recuperação. A gente vê até pelo perfil das edificações desses casarões bem antigos, e o que a gente percebe é que agora, né, com o agravamento da chuva ontem, pode ser que isso tenha assim contribuído para que isso viesse tudo abaixo. Infelizmente, uma pessoa morreu, um homem que estava dentro de um carro. Não sei se era aquele carro branco, eu vou checar para depois confirmar e trazer para vocês essa informação, ou do carro vermelho. O pessoal está ali, lá, olha, vou tirar a imagem aqui porque a gente está, não sei se eu posso deixar a imagem, mas enfim, infelizmente o corpo dele está sendo retirado agora, está ali dentro daquele saco, uma pena, mas o corpo desse homem está sendo levado, né, pelo corpo de bombeiros. Estava ali dentro daquele, acho que é uma loja amarela, o pessoal consegue ver na imagem. Bem que o rapaz falou para mim quando eu cheguei mesmo, né, eles tiraram do carro, levaram ali para dentro de uma loja e infelizmente agora está sendo retirado. Uma pena, mas enfim, agora a gente vê também a Polícia Civil saindo ali, não sei se já são os peritos ou se são da delegacia que fica aqui perto também, que é a 4ª DP, na Presidente Vargas, aqui em frente à Praça da República. Mas a gente acompanha, então, portanto, o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros fazendo a retirada
desse homem que infelizmente morreu. Volto com vocês. É importante esse cuidado do Rodrigo Monteiro, porque a gente não sabe exatamente como virá essa imagem, nós estamos ao vivo. Então, a gente tem que ter o cuidado também, né, Yuri Pita, para a gente não entrar com essa imagem do corpo sendo retirado ao vivo. Primeiro, a gente precisa ter o cuidado, né, a delicadeza de não ultrapassar, né, não chocar ninguém, o respeito, e a gente avalia as imagens e depois, se for possível, a gente traz as imagens da retirada do corpo de perto, enfim, se for o caso, porque a gente não sabe, pode dar um vento, pode tirar a proteção, né? Então é melhor a gente ter esse cuidado e essa responsabilidade. Obrigada, Rodrigo Monteiro. Yuri, a gente vai seguir, o Rodrigo Monteiro vai continuar nesse local, acompanhando esse desabamento desse casarão no centro do Rio de Janeiro. Ele vai continuar lá e assim que tiver a atualização, a gente volta com esse tema.